Hoje a gente vai fazer uma live muito especial com Charles Watson e eu estou muito assim emocionada de fazer essa live, porque o Charles é uma pessoa muito especial, foi meu professor em 2013, quando eu fiz com ele inicialmente o curso de processo criativo no Parque Lage, e a gente vai chamar ele aqui hoje para conversar com a gente. Charles Watson é um escocês que ele é um educador e palestrante, fala sobre processo criativo, tem mais de 1.500 horas de entrevistas com pessoas do meio criativo, mas não só artistas, cientistas e várias outras pessoas que querem resolver um problema. Ele também faz o Dynamic Encounters, que são viagens nacionais e internacionais para fazer em loco uma experiência para você discutir, conversar e aprender sobre arte. Além disso, ele tem um workshop de desenho e conceito chamado Procedência e Propriedade, super interessante. E a título de curiosidade, ele também trabalha com marcenaria, ele fabrica barcos e tem um projeto chamado Wet Dreams, que trabalha com o conceito de physical thinking. Eu vou chamar ele aqui agora para conversar com a gente, trocar uma ideia sobre o processo criativo, criatividade e arte. Olá! Boa noite, Marcela, tudo bem? Oi, Charles, tudo bem? Obrigada, Charles, por estar aqui com a gente hoje, batendo um papo sobre processo criativo, arte, criatividade. É um prazer imenso para mim dividir aqui com você essa ideia, trocar uma bola com você. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Nada, prazer o meu. Eu estava dando uma introdução aqui para o pessoal sobre o seu trabalho, né? Professor no Parque Lage, tem cursos no Instituto Tomiotaki, também falei do Dynamic Encounters, que são as viagens, e terminei com a curiosidade sobre os seus barcos, né? A marcenaria aí com os seus barcos. Eu ouvi, eu quero conhecer essa pessoa. Muito, muito legal. E tenho certeza que não apresentei você completamente. Tem muito mais coisa aí que você faz, desenvolve vários outros projetos. Mas isso já deu, acho que, uma noção para o pessoal sobre o que você faz. Então, vamos começar as perguntas. Nesses estudos que você faz, né, entrevista com vários artistas e observação, qual que é um ponto em comum dos grandes artistas, aqueles que despontam? Olha, como você já sabe, em geral, a minha pesquisa vai muito além da arte, né? Eu até sou mais conhecido pela maioria por ter sido meio professor mentor de muitos artistas no circuito internacional hoje em dia. Mas há muitos anos eu trabalho, eu entrevisto pessoas de genética, de evolução de várias áreas, né? Uhum. E o que me interessa sobre criatividade é justamente o ponto a partir do qual a semelhança entre posturas, táticas ou estratégias é maior do que a diferença entre as linguagens. Então, eu acho que, por exemplo, na maioria das minhas palestras, que são muitas, né? Idealmente, você não iria saber quem está se manifestando, entendeu? Nas situações, se eu não falasse antes que a pessoa é um cientista ou biólogo, ou um poeta, ou um coreógrafo, você talvez não saberia, porque tem um ponto a partir do qual o que faz uma pessoa superar ou transcender a norma na sua produção ou no seu pensamento são uma série de fatores que não são específicas à área onde trabalho, né? Por exemplo, para começar, normalmente, na esmagadora maioria
de pessoas que eu já entrevistei e outras pessoas que a gente conhece, né? Que fazem algum nível de contribuição significante na sua área, são normalmente pessoas com uma forte ligação emocional com o que fazem, ou em outras palavras, apaixonados pelo que fazem. A partir disso surgem uma série de coisas, né? Porque quando você é apaixonado pelo que você faz, então você tem maior tolerância o tempo que você tem que investir, o investimento em si, o desconforto que é inevitável em qualquer aventura criativa, né? E essas coisas se tornam mais fáceis de aguentar quando você gosta muito do que faz, porque ao invés de estar pensando nos fins, no prêmio no final, você está pensando no processo. Por quê? Porque o processo é tão legal, é tão bom, né? Você acha que uma surfista, que é uma analogia que eu uso bastante, para um leigo pode parecer que o surfista está tentando chegar na praia, apenas porque a praia chega no final do seu processo. Mas o surfista não está interessado na praia. Ele está tão envolvido em que faz, ele se torna com a onda, com a prancha, até o ponto que a praia fica irrelevante. E a praia, ou vamos dizer, o prêmio, acaba sendo um desdobramento não intencional do investimento que ele faz na sua atividade. Muito legal essa analogia que você fez com o surfista, né? Que na verdade o importante é a onda, né? O momento do desenvolvimento dele, não chegar na areia. Porque a areia em si, eu acho que no final vai constituir até um problema, né? Chegou na areia e agora? Exatamente. O bom surfista tem horror da areia. Exatamente. Ou seja, ele vai para o Amazonas surfar aquela onda que sobe pela Amazonas, né? Porque aí dá 20 minutos sem praia. É verdade, fica horas na onda. E qual Charles, dentro do processo criativo, quais são os processos mais curiosos assim que você já encontrou, que te chamou muita atenção? Eu acho que olha, eu acho que os processos em si são muito parecidos, mas é claro que tem muitas peculiaridades, de acordo com o tipo de pessoa que está trabalhando, né? Tem uma série de pequenos rituais, alguns muito maluquinhos, né? Que as pessoas têm para sentir que eles estão no lugar certo. Lugar, eu digo, ou geográfico, ou físico, ou aqui, né? Para poder, aonde flui, aonde as coisas começam a acontecer. Então, a história é cheia disso, né? Enfim, eu desenvolvi uma maneira de anos atrás de fugir da minha casa, porque minha casa é um escritório também. Então, tem pessoas que trabalham no andar de baixo e sempre tem fogo para apagar, né? Incêndio para apagar. Então, eu desenvolvi hábitos de 5 lugares no Rio de Janeiro, que são lugares públicos, mas que é onde eu posso sentar, tomar um café e escrever. Levando as crianças para a escola às 7 horas da manhã e esperando elas num café ao lado sair meio-dia e meia. 5 horas de trabalho já construído, né? Qualquer coisa que acontece depois disso é lucro. Mas tem inúmeros tipos de rituais diferentes. Tem pessoas que o avião é muito famoso, onde surgem ideias e momentos, porque não adianta você querer fazer outra coisa no avião. Você está lá, então bota o computador ou está lendo alguma coisa e essas pequenas pausas entre a frenesia do dia a dia, né, são importantes. Mas tem Proust tinha um hábito de, imagina isso, de colocar
uma maçã podre numa gaveta embaixo do escrivaninho, porque ele só conseguia escrever com esse cheiro. Tem muitas idiosincrasias bastante curiosas, né? Sim, cada um com a sua mania para É, tentar chegar, né, na inspiração ou no momento, no é, flow, né, na é. fluidez aí artística. É inspiração, eu não gosto, enfim, a palavra eu não gosto muito, né? Apesar do... Porque todo mundo usa essa palavra sem necessariamente ter pensado o que significa, né? E tem Aham, muito nessa nossa cultura aqui de, sabe, de inspiração, é baixar santo, a pessoa fica com olhos esquisitos e começa a escrever sem parar. Não se trata disso. É muito investimento, é muito trabalho, né? verdade. E uma pergunta que eu acho que é bem difícil assim para os artistas, né? Falo como uma. Quando é que a gente sabe que um trabalho está pronto, que terminamos um trabalho? Isso é uma pergunta difícil de responder e também é diferente para cada um, né? Porque pensa bem, se você estiver realmente trabalhando criativamente mesmo, agora não estou usando a palavra criativamente levianamente, eu não estou falando sobre sorvete de sardinha com, com cogumelo, não é isso. Eu estou falando sobre algo que ultrapassa a esfera pessoal e acaba tendo desdobramentos para uma determinada atividade humana, né? Então, bem, tem a história famosa de Pablo Picasso, que quando falaram isso, porque é uma pergunta muito comum, as pessoas sempre falam isso. Pablo Picasso respondeu: meu trabalho está pronto quando o marchand arranca do cavalete. Em outras palavras, ele está dizendo com isso que todo trabalho verdadeiramente criativo está aventurando. É um cruzamento entre o familiar e o desconhecido, e o improvável. Né? E quando você começa a entrar em lugares de improbabilidade, você não tem mais modelo para usar como guia. Sabe, se você me dá um trecho de um violino e um trecho para violino de Mozart, eu tenho a partitura ao meu lado para guiar quanto eu me desviei dessa partitura. Mas certas atividades criativas, você não pode depender nessa guia, né? Uhum. Então, o que você faz? Talvez o melhor exemplo disso, que eu gosto de usar esse exemplo, porque eu acho bastante dramático até. Dizem, né, os dois grandes rivais do renascentista italiano, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Michelangelo falou uma vez, coitado, quer dizer, enfim, ele foi citado em dizer isso, espero que não disse, mas enfim. Uhum. Ele falou: a meu trabalho como escultor é tirar do bloco de mármore aquilo que não é o anjo que está lá dentro. Ou seja, eu só tiro o não anjo e ficou o anjo. Não, se você pensa bem em que ele está dizendo com isso, sugerindo com isso, ele está sugerindo que a ideia está inteiramente pronta enquanto na cabeça. E o resto, então, ele só vira funcionário de realizar essa ideia. Que não se trata de criatividade, tá? Porque criatividade, tudo que as pessoas têm na cabeça é perfeito. Os problemas começam quando a gente começa a colocar no mundo. Todo mundo tem ideias, tá? Agora, o criador não é uma pessoa que tem ideias, é uma pessoa que produz. E o que ele produz e os fracassos na produção dão retroalimentação para o olhar dele e para as expectativas dele. Ele tem que lidar com a resistência dos materiais que ele usa. Seja artista, sejam palavras, seja o que for. Você pode ter uma ideia belíssima, mas você está escrevendo. Né? Então, o sentimento não basta. A ideia não basta. Tem uma colocação muito bonita
de um provocador, né? Oscar Wilde, que falava muito sobre essas questões, dizendo que toda poesia ruim é fruto de sentimentos genuínos. É lindo isso, né? Na primeira vez que você escuta isso, você pode pensar, caramba, ele está falando mal sobre emoção. Não, ele só está dizendo que emoção não basta. Você está escrevendo poesia. Poesia não é emoção, é feito de palavras. Né? Tem uma outra lindíssima situação do poeta francês Mallarmé falando com um amigo dele, Edgar Degas, o impressionista Degas. Num determinado momento, Degas, que era uma pessoa extremamente rigorosa em termos de pintura e desenho, rigorosíssimo, né? Vira para o amigo dele e fala: ai, meu amigo, eu queria tanto poder escrever poesia, mas eu não consigo, porque, sabe, não é porque falta ideias, estou cheio de ideias. E Mallarmé deve ter achado seu amiguinho, estava tendo um treco, né? Virou para ele e falou: ô Degas, eu faço a ideia que você não consegue, porque poesia não é feito de ideias, é feito de palavras. O que ele está dizendo com isso? Senta e escreve. E a inspiração surge do ato de trabalhar com as coisas com que você está trabalhando. Sim. Não é algo que vem linearmente antes do fato, sabe? Mas todo amador pensa que é isso. Todo profissional sabe que não é. Exatamente. Eu vou pegar aqui, Charles, uma pergunta que fizeram aqui para gente, se você não se importa. RG Patelli perguntou, e eu acho que tem a ver um pouco com o tema que a gente está. Como é que sabe, então, que um trabalho é arte? Tem eu vou citar uma resposta que não é minha, mas eu acho legal, até para pensar. Para dizer, porque profissionais também nunca falam o que é arte e o que não é, porque eles sabem que isso é uma área pantanosa. Tá? Só pessoas que não têm muito costume de lidar com isso vão fazer essa pergunta, porque é uma pergunta muito comum e válida até. Só que você parte do princípio, se você sabe dizer o que não é arte, então você deve saber o que é, definir. E eu não conheço ninguém que sabe com confiança definir o que é arte. Ninguém. E eu estou nesse ramo há 50 anos. A citação é de Frank Zappa. Frank Zappa foi um brilhante compositor, né? E intelectual também, uma pessoa que mas muito pão, queijo, né? Ele falou o seguinte, ele falou que a coisa mais importante na pintura é a moldura. Porque sem este humilde artifício, não se sabe aonde o mundo termina e a arte começa. Então, a moldura é um aviso, né? Que as regras aqui dentro não são as mesmas regras do lado do mundo, do lado de fora. Ele continua dizendo, se John Cage, músico minimalista, abstrato, muito minimalista, tá? Se John Cage bebe um copo de suco de cenoura, com microfone de lapela na sua garganta para amplificar, e declara que o som resultante é música, então é música. Desde que o compositor, o artista no caso, fala que é, e em segundo lugar, desde que sua plateia decide percebê-lo como tal. Em outras palavras, se um artista fala que ele faz a arte, e sua plateia concorda,
em que base você vai construir um argumento dizendo que não é? Eu acho, sabe, pelo menos é uma área para poder pensar. Eu nunca iria definir a arte, nunca iria tentar ser fútil, porque toda definição da arte, desde que a arte existiu, o conceito de arte é recente, né? Porque muitas coisas que a gente chama de arte hoje não foram concebidas como arte quando foram feitas, né? Nas épocas egípcias, por exemplo, não era arte. Eram artefatos religiosos, com outras funções, mas acabaram entrando no Museu Metropolitan em Nova York, logo deve ser arte. Não é. Enfim. A definição eu não podia te dar, né? Não, mas sua resposta foi fantástica. Eu acho que a gente conseguiu entender o que através da sua definição, mas é isso mesmo. Eu acho que é muito difícil definir. Eu acho que realmente não definir é a melhor coisa, né? Porque como você falou, né? Se o artista né? Então é arte. Maravilha. Qualquer tentativa de dizer não pode ser assim. Então, quero ouvir o argumento. Né? Numa carreira de sucesso. Normalmente, o quanto pode ser atribuído a um talento, a um dom, e a persistência ou a perseverança? Ok. Bem, você está me ouvindo agora? Eu acho que tem muito mais fatores do que esses que você levantou. Mas vamos lá. Talento, vamos chamar de talento. Para responder isso, eu teria que saber o que você quer dizer com talento. Por exemplo, se você está dizendo que talento é necessário para a criatividade e define talento como uma habilidade inato, eu diria que é irrelevante. Tá? Até por motivos óbvios, é só a gente pensar um pouco sobre isso. Né? A maioria das atividades associadas com criatividade, né, envolvem longos processos de aprendizagem, de vez em quando até 10 anos, né, a média. Né? Isso quer dizer que quando estou o tempo de 10 anos, né, por alguns pesquisadores tem sido descrito como o tempo necessário para criar o que é chamado de conhecimento tácito. Isso simplesmente quer dizer um tipo de conhecimento intransferível que só vem da experiência de estar fazendo, ou escrevendo, ou dançando, ou fazendo negócios, ou seja o que for. Né? Esse tipo de conhecimento que não tem nome, que é chamado de casta, mas que é intransferível no sentido de você não pode fazer um livro de instruções e isso bastar para uma pessoa agir assim. É convivência com o assunto. A outra questão é que talento, por exemplo, de tocar piano, de desenhar, de dançar, não existe, a pessoa não nasce com isso, simplesmente porque os redes neurais não existem ainda. A rede neural que é ativado por tocar piano é construído incrementalmente através de tempo investido em tocar piano, entendeu? Ninguém nasce tocando piano. Agora, uma pessoa pode nascer com uma predisposição de ser mais tocado por música. Por exemplo, eu esqueci a frase que se usa, ouvido perfeito, não, ouvido absoluto, né? Eu acho que quando você consegue, alguém fala para você, atinge a nota C com sua voz, aí você faz. Isso é genética, parece ser genética. Agora, o problema é que quem diz que uma pessoa que tem essa disponibilidade de música não seja uma pessoa preguiçosa, com medo de se aventurar, com medo da opinião dos seus pares.
porque ninguém, com medo da opinião dos seus pares, vai muito longe em termos de se aventurar em dizer uma nova coisa. Tá? Uhum. Então, talento é considerado hoje em dia mais ou menos irrelevante. Inclusive tem fortes argumentos, tem muitas referências que eu podia estudar sobre isso, sugerindo que talento pode ser contraprodutivo. Por quê? Porque talento é algo que traz evidentes benefícios sociais. Se você está fazendo parte de um grupo e você é o talentoso, isso traz benefícios sociais. E ninguém quer perder seus benefícios sociais. Então, frequentemente, pessoas chamadas como talentosos receiam muito de se aventurar em áreas que já não dominam. E isso é anticriativo, em termos. Não? E aí fica mais... não explora tanto, né? Fica mais... Fica com receio de sair do território de que conhece muito bem. E criatividade, por definição, não é isso. Uhum. Então, a criatividade envolve risco. Desconforto, né? Desconforto, porque qualquer pessoa, criativa ou não, sente desconforto e medo quando confrontando situações desconhecidas. Isso não é um problema do não criativo. Todo mundo sente medo, mas aí a gente tem uma coisa chamada coragem. Porque coragem não é falta de medo. Coragem é como nós administramos medo para podermos avançar para o lugar que está sendo importante para a gente. Não? Charles, uma próxima pergunta. O que foi sempre um diferencial seu para mim, desde 2013, que eu comecei a fazer seus cursos no Parque Lage de processo criativo. Agora, na pandemia, tive a oportunidade de fazer online, né, pelo Instituto Tomiotaki também. Foi o seu... você traz muito para o seu argumento a ciência, né? E eu nunca tinha percebido antes, numa aula, uma palestra que trata sobre processo criativo e fala sobre arte, essa integração tão grande com a ciência e a arte. E a minha pergunta, isso sempre foi um diferencial para mim. Eu estava vendo até um curso no aplicativo do Masterclass, do David Lynch, o diretor de cinema, e ele foi um que trouxe muitas das coisas, alguns exemplos até que você já trouxe em sala de aula, falando sobre experimentos, estudos, pesquisas, resultados científicos para o processo criativo, para o pensamento lógico dele, artístico, né? Nesse caso do cinema. Mas eu acho que isso sempre foi assim, importante e um diferencial seu como aluna, né? Então, a minha pergunta é, qual a importância dessa integração de arte e ciência para o processo criativo ou para o desenvolvimento artístico da pessoa? O quão aberta tem que ser a cabeça, né, do artista para ele se desenvolver? A importância da ciência nisso. Marcelo, eu não tenho como dizer que uma pessoa seria melhor se fosse assim, sabe? Sim, o que eu posso afirmar é que essas divisões, essas dicotomias, né, são artificiais para mim, entendeu? Eu não fui educado assim, não fui educado aqui. Nós vivemos numa sociedade extremamente conservadora. Eu acho que o Brasil é um país muito conservador. Para mim, na minha educação, eu fui educado também em museus e não havia agora é o museu de ciência, agora é o museu de arte. Até porque, Marcela, toda manifestação que você mencionou são manifestações de quê? Da nossa cognição humana. Como podem ser diferentes? Se você inverte os binóculos, vê isso de longe, é uma coisa só.
Agora, tendo falado isso, existem sim diferenças, né? Por exemplo, se nós imaginamos que os dois descobridores do DNA na década de 50, né, Watson e Crick, né, Francis Crick e James Watson, se eles não tivessem nascidos, tá, o DNA estava lá. Talvez teria sido outro competidor, Rosalind Krauss. Krauss, não, desculpe. Estou falando sobre... mencionei até uma crítica de arte agora, sem que eu ato falho. Ou Linus Pauling. Entendeu? Eram duas pessoas trabalhando muito em cima disso, Rosalind Franklin e Linus Pauling. Eles teriam descobertas. Agora, se Picasso não tivesse nascido, nós nunca teríamos Les Demoiselles d'Avignon ou Guernica. É um fato. Nunca teria isso. Teria um monte de outras coisas, mas nunca teria isso. Então, são dois tipos de descobertas diferentes, né? Você pode dizer que é relativamente mais simples. No caso deles, eles estão com um problema muito bem definido, estão em busca de uma resposta. As coisas complicam um pouco quando é artista. Com artista, estou falando sobre cineasta, estou falando sobre muitas manifestações diferentes. Por quê? Frequentemente, ele nem sabe a natureza do problema. E grande parte do trabalho dele é a formulação de problemas. Enquanto, pelo menos, majoritariamente na ciência, alguém aponta a existência de um problema. Nem sempre. Por exemplo, 14 bilhões de dólares gastos num grande acelerador de partículas na Europa para descobrir se existe um partícula chamado um Higgs boson ou não. Higgs teve uma ideia, não caiu da cama com a ideia, ele estava estudando décadas sobre isso, mas ele falou, para esse fenômeno acontecer no universo, deveria ter um partículo, vamos criar um telescópio para ver, um telescópio de 14 bilhões de dólares. Ele não sabe também se existe. Nós sabemos que deve haver algo no universo chamado matéria escura e energia escura. Porque os efeitos gravitacionais que a gente vê no universo precisariam 95% mais massa do que nós estamos calculando nas coisas visíveis. Então, existe algo invisível. Vamos investir 26 bilhões de dólares. Então, tem certas coisas, pelo menos no nível de aventureirismo, que são muito parecidos, né? Agora, as pessoas que fazem a diferença em ambas as áreas, mesmo que há pequenas diferenças entre o tipo de busca, são muito próximos, muito parecidos. Se você escuta Einstein falando, né? Einstein tem um encontro muito legal entre ele e um poeta indiano, esqueci o nome desse poeta no momento, que foi descrito como o encontro de um pensador poético com um poeta pensador, entendeu? Porque Einstein, apesar de ser uma pessoa associada com os possivelmente o mais importante descoberto nos últimos 200 anos, possivelmente, né? Pensava visualmente e falava muito sobre isso. Ele não gostava de matemática e não era nem muito bom em matemática. Mas que
enfim, os processos, tem momentos a partir do qual você não sabe mais quem está falando, entendeu? É muito bonito isso, eu acho. Isso é uma das principais coisas que me atrai para essa área, sabe? E, Charles, outra pergunta. Acho que hoje a gente fala muito de Van Gogh, por exemplo, de Picasso. A minha pergunta é, daqui a 100 anos, o que você acha que as pessoas, dessa próxima geração estarão falando da nossa? O que de produção artística que está sendo feito hoje, você acha que vai perdurar aí por um tempo e será importante para as próximas gerações? Eu espero, eu não posso responder isso muito responsavelmente, sabe? Porque eu honestamente, quero que eu seja honesto, eu estou achando no momento que os grandes conquistas criativas estão acontecendo em neurociência, em biotecnologia, que vai mudar nosso mundo de uma maneira talvez tão chocante, tão impactante quanto a tecnologia digital já foi para a gente nessas últimas 3 décadas. Eu acho possível que o que vai ser considerado como importante, como arte, talvez nem sequer é visto como arte hoje. Entendeu? Afinal das contas, se você tivesse feito essa... Você mencionou Van Gogh. Vamos lá. Se você tivesse feito... você sabe que Van Gogh vendeu um quadro apenas na vida inteira dele. Para o irmão. Né? Então, se você tivesse feito essa pergunta para 99,999% das franceses parisienses naquela época, ninguém sabia quem era Van Gogh. Eles teriam dito, não, vão ser as regras da academia que estão bem claras. Você não está vendo que o futuro está aqui? Não, não estou. E seria o caso, né? Então, pensar que hoje nós aprendemos que se somos capazes, não. Infelizmente, não. Porque eu acho que grande parte eu trabalho com... Eu tenho um grupo de estudos com pessoas de várias áreas, mas querendo trabalhar criativamente. E eu estou vendo... Cara, eu tenho 70 anos de idade, mas eu estou vendo que eu tenho alunos de 30, 25, e são muito mais conservadores do que eu, nesse sentido. E eles estão achando que estão envolvidos com inovação. Eu estou dizendo, você está procurando a sua carteirinha de artista. Você está interessado em fazer uma coisinha bonito. Agora, bonito é um consenso. Para você poder dizer que uma coisa é bonito, você está envolvido numa postura social, que quer dizer que não tem absolutamente nada inovador sobre isso. Porque quando você estiver inovando, e alguém que está me ouvindo agora, que escreve, ou que faz cinema, ou faz seja o que for, sabe da verdade disso. Quando você está realmente fazendo algo inovador, você não sabe se é bom ou não, porque você não tem com que comparar. Isso é um das... talvez experiências mais temidas para muita gente, né? Que tem essa sensação de estar tão sozinho assim. Ótimo. Né? Mas dá para defender isso. Com certeza. Você comentou sobre, acho que nanobiologia, né? Realidade virtual, várias dessas novas tendências, né? Que acho que realmente é muito novo para a gente, né? Até na arte, na ciência, né? Também. Tem vários artistas que estão se aventurando um pouco na realidade virtual, na utilização de dados, né? Para fazer uma arte. Eu me lembro de ter visto um artista, o nome dele é Jonathan Harris. Ele trabalha com programação e ele fez o seguinte:
ele mapeou o que as pessoas estavam escrevendo em seus blogs. Então, nos seus sites, eles escreviam: estou muito feliz, estou muito triste, estou angustiada, estou aterrorizada. E ele mapeou o sentimento, né? Colocou num mapa do mundo e atribuiu cores. Então, vamos supor, a alegria é um rosa, né? O medo já é um marrom, um preto. E ele fez ao vivo um mapa do mundo baseado em dados de inputs reais de pessoas e ao vivo. E ele fez um painel, né, uma obra artística ao vivo e ia mostrando qual é o sentimento do mundo, né, através de cores. Então, acho que a utilização assim de dados, de novas tendências tecnológicas para o mundo da arte, eu acho que realmente concordo com você. É uma grande tendência e uma novidade muito grande, né? Realmente, quando não se tem um histórico, a gente não vai saber até onde se vai com isso tudo, né? Não, não. Eu não sei, esse exemplo que você deu, enquanto está falando isso, eu estou pensando, mas para onde ele está indo com isso? Isso é alguém só de, olha as cores diferentes. Ou ele está lidando com sistemas complexos, ou ele está, porque aí ele pode estar entrando numa área muito interessante. Porém, é uma área que já estava sendo abordada pelos Brian Eno, estava fazendo isso com música na década de 80, entendeu? Então, é isso que eu falo, sabe? A diferença entre um artista que quer a carteirinha de ser artista contemporâneo. Sabe? Criatividade não é uma questão de carência, eu quero ser aceito. É outra coisa. Né? Eu até antigamente, quando eu dava aula de pintura, anos atrás, as pessoas falavam: Charles, eu quero estudar com você. Aí eu perguntava uma série de coisas, era uma espécie de entrevista, até para saber se eu queria estar com essa aluna, né? Mas eu falava: você quer mostrar para alguém que entende pintura, ou você quer mostrar para sua mãe? Em outras palavras, né? Se você quer mostrar para sua mãe, pintura para você é um meio de conseguir algum tipo de visibilidade, aceitação, seja o que é. Se você quer mostrar para quem entende pintura, você não vai misturar as coisas. Se alguém faz um rigoroso crítica de que você fez e por quê e como, então você não vai se sentir pessoalmente atingido por isso, porque você está interessado em absorver a informação sobre isso, entendeu? É diferente. Enfim, eu não conheço esse artista que você mencionou. E vamos agora para umas perguntas rapidinhas com o Charles, para saber algumas referências e opiniões dele. Charles, qual que é uma biografia, uma história de vida, independente se for arte ou não, que você acha assim fantástica? Aonde? Olha, isso é uma pergunta muito difícil. Eu sou velho, né? Eu só, desde a pandemia, eu li 15 livros, entendeu? Só no último ano. E eu estou com 70 anos, então... eu não posso escolher entre e dizer o melhor. O que eu posso dizer é que tem um que eu estou lendo pela segunda vez agora, e se eu estou lendo pela segunda vez é porque a primeira vez não foi suficiente. O último trabalho de... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar até. É chamado Einstein's Cosmos, o Cosmos de Einstein, de Michio Kaku. Entendeu? Michio Kaku é um físico, né? Então, não é apenas uma pessoa fazendo uma biografia normal. Mas ele é tão bom. Ele é bom escritor também. Nem sempre as duas coisas se encontram, né? É excelente escritor e, historicamente, é muito importante. E é escrito com paixão, né? Também. Sobre... É estonteante o que Einstein ainda hoje
o que foi desencadeado por uma ideia que ele teve. Estonteante. É uma coisa que... olha aqui. Legal. Tá? Vou colocar no Acontece que isso está aqui. Os outros livros... mas tudo bem? Então, dá como uma resposta a isso? Dá, ótimo. Uma ótima biografia aí do Einstein. E uma indicação de um livro. Difícil, Sabe essa, qual é? né? Sabe, eu dou uma... Tá, eu dou uma... Para meus alunos, eu passo uma bibliografia, uma videografia, e tem 120 livros na bibliografia que foram pensados, mas são de áreas tão diferentes, né? Tem de arte, tem de física quântica, tem de biologia, tem de evolucionismo, tem de neurociência. Então, é uma pergunta muito difícil fazer para mim, porque eu posso dizer um livro que eu acho estupendo, mas eu não recomendaria para a maioria das pessoas, entendeu? Isso é uma peculiaridade minha de ser muito multidisciplinar. Mas um livro que eu li recentemente que é maravilhoso e belíssimamente escrito, é um inglês invejável, sabe? É incrível o inglês. É chamado Underland, que é isso aqui. Underland. De Robert Macfarlane. Ele fala sobre o quê? Fala sobre o subterrâneo. Legal. Vários exemplos, porque ele é montanhista, mas ele também faz aqueles trabalhos de cavernas. Então, para ele é isso, mas ele explora uma série de outras questões e mitologias do submundo, inclusive uma história arrepiante sobre Onkolo, que é um lugar na Finlândia, onde eles estão cavando um buraco de 2 quilômetros embaixo da terra, buraco de 2 quilômetros, para poder estocar combustível nuclear gasto de altíssima toxicidade. E o problema é eles estão sabendo que esse nível de toxicidade vai durar bem mais do que 100 mil anos. Então, eles estão tentando desenvolver uma maneira de avisar para seja quem for ou o que for que vive na Terra daqui 100 mil anos, para não tocar nisso. E o problema é lindíssimo, porque se imagina que 100 mil anos atrás, nós estávamos começando a andar reto e Homo sapiens estava começando a sair, a primeira onda de Homo sapiens estava saindo da África. 100 mil anos atrás. Imagina isso para frente. E estamos falando sobre uma época onde a inovação tecnológica era basicamente a pedra lascada, que durou 1 milhão de anos como o principal descoberto tecnológico. Imagina 100 mil anos para frente. Agora, com o nível de velocidade de expansão tecnológica que nós temos, é impossível entender. Nem que vai ser humano, e muito menos se vai compreender uma coisa escrita na parede. E se for escrito,
e compreendido na parede, vamos dizer, de um pirâmide embaixo da terra, não abre aqui. Cuidado. Nós vamos dizer, vamos lá, igual que nós fizemos com as pirâmides da Egípcia. Então, enfim, isso é só um... Hã? Difícil mesmo, um grande problema. É lindo, lindo problema. E tira a gente um pouquinho da nossa patética tendência de estar passando nossas vidas fazendo isso num pequeno iPhone. Expande, é chamado deep time, tempo profundo. Nada melhor para faz a gente voltar a sentir humilde e estúpido do que contemplar deep time. Legal. Não estou te ouvindo. Charles, você que já tem mais dias de entrevistas nacionais e internacionais com muita gente, ou morto, mas quem seria uma pessoa que você ainda não entrevistou e teria vontade? Olha, eu entrevistei muita gente que eu queria muito entrevistar, viu? Claro, ainda tem. Eu gostaria muito de ter entrevistado David Bowie. Muito. Eu me lembro muito do o que você trouxe David Bowie em uma das aulas, né? Do processo criativo aleatório dele para a criação das músicas. Foi muito interessante. Tanta gente. Sabe uma fantasia que eu tenho? Que é um pouco diferente. Eu não estou bem respondendo a sua pergunta, mas é uma coisa parecida. Eu tenho uma fantasia, curiosamente, quando estou voando de avião. Começa com eu tentar explicar uma coisa para meu pai, que morreu em 84. E estou tentando explicar a internet para ele, na minha fantasia. Tá? Mas aí vai expandindo. Eu quero falar com Leonardo da Vinci e Aristóteles. E eu quero... E é uma emoção muito esquisita, porque eu tenho mais conhecimento do que Aristóteles. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Aristóteles, apesar de ter falado sobre algo que hoje em dia ele falava sobre uma unidade pequena em relação a toda a material, que a gente hoje em dia chama de átomo. Mas eu adoraria sentar com Aristóteles e dizer, sabe de uma coisa? Sabe que descobrimos? E ver a cara dele. Sabe? De falar, não, é só... Você tinha uma certa razão. Mas pensa o seguinte, que quando chegamos tão pequeno nessa área, achando esse átomo, as coisas começaram a ficar muito esquisitas. A gente estava envolvido numa tendência cognitiva nossa cultural chamada reducionismo, que é baseado na ideia de que se eu consigo achar a partícula menor possível, daí eu vou compreender o todo. Em vez de melhorar, piorou. Agora virou Alice no País das Maravilhas, porque quando nós chegamos no átomo, sabe o que acontece? Tem partículas atômicas que andam para trás no tempo. Você olha hoje o que estava acontecendo amanhã. Ou uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a mesma partícula em dois lugares. E pior do que isso, todo em subatômico, em escala subatômica, acontece como uma probabilidade. As partículas não sabem, não decidem o que vão fazer até que alguém decide observá-los. Tenta conversar isso com Aristóteles. Ou dizer para Einstein, aliás, para
Não, Einstein seria difícil, mas para Leonardo da Vinci explicar sobre a área de baixa pressão em cima de uma asa, se ele apenas tinha dado conta disso. Ou dizer o que é um submarino nuclear. Dizer o que é energia nuclear. Eu ia adorar ver o rosto dessas pessoas enquanto eu exercia o maior conhecimento sem ter a sabedoria que eles tinham. Fantástico. Não respondi sua pergunta. Respondeu maravilhosa. Essa conversa, eu queria participar aqui junto com você. E outra pergunta, se dinheiro não fosse o problema, qual obra de arte você gostaria de levar para sua casa? Ai, meu Deus. Essa... Eu vou ser impulsivo, tá? Porque não caberia na minha casa, eu acho. Mas, em termos de pintura, talvez os banhistas de Matisse. Mas sabe de uma coisa? O quadro é tão valorizado pelo lugar onde está. Ele é um dos grandes peças do Art Institute of Chicago. Eles não iam deixar ir embora. Teria que ficar lá, né, Charles? Mas bom saber que seria essa obra. E para a gente já encerrar, Charles, uma última pergunta. Qual seria o seu conselho para um jovem artista? Olha, seria um... Eu tenho uma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu preferia... em dar conselhos para pessoas, eu tenho problemas com isso, entendeu? Eu sou professor e orientador, né? Então, eu posso dar conselhos, eu acho, para pessoas que eu conheço muito bem e cuja psicologia eu fui aos poucos entendendo. Porque dar um conselho para todo mundo é maluquice, né? Mas tem um conselho muito bonito e muito sucinto que foi dado pelo poeta americano do Beat Generation, William Burroughs, para Patti Smith, que é o seguinte, eu posso ler isso para você. Construa um bom nome. Construa um bom nome. Mantenha o seu nome limpo. Não faça concessões. E não se preocupe em ganhar muito dinheiro ou estar bem sucedido. Preocupe-se em fazer bons trabalhos. Faça as escolhas certas e protege seu trabalho. E se você tiver um bom nome, eventualmente, isso se tornaria sua própria moeda. Eu acho isso um conselho para todos nós. Estaríamos vivendo uma época e uma geografia muito diferente, se fosse. Maravilha, Charles. Adorei o conselho. Queria te agradecer muito por essa live, para você dividir com a gente essa sua sabedoria, o seu papo, a sua inteligência. Foi fantástico. Tenho a dizer para vocês que eu tenho aqui o meu caderninho de 2013 com todas as anotações. Eu mantenho isso comigo até hoje. E nesse próprio caderno... 2013. É só um, é muita coisa. É muita anotação que eu continuo anotando tudo.
até hoje. E é uma referência, Charles. Eu vou na sua bibliografia, eu ainda leio os livros que você indicou naquela época, bastante livro, e eu ainda volto aqui pelo menos uma vez ao ano para ler e me inspirar aqui nas suas palavras, anotadinhas desde então, né? Já tem bastante tempo, quase 8 anos, né? Aí não conhece o Charles Watson, palestras são fantásticas, com uma complexidade, né? Com uma densidade muito grande. Acho que vocês viram aqui na live as respostas dele, né? Que a gente fica assim, até sem palavras, até sem respirar. Mas é um prazer imenso para mim, Charles, ter conversado com você, trocado uma ideia. Me sinto honrada e privilegiada. Queria te agradecer imensamente. E a palavra para você, se você quiser falar um pouco dos seus cursos, do seu trabalho, agora fica à vontade. Não, eu só talvez mencionar que, por um acaso não, mas logo agora em março, dia 8 de março, vai começar o único curso completo que eu faço. Eu faço muitas palestras online e em outros lugares também. Eu viajo muito, mas viajava muito, né? Mas o único curso completo, e quando eu digo completo, eu digo em termos, né? Porque nós temos 74 palestras no momento diferentes e não dá para fazer isso num curso de 4 meses, mas nós temos um novo grupo abrindo dia 8 de março. E no dia 3 de março vai ter uma aula aberta para o público geral, tá? Que é uma maneira de introduzir alguns dos assuntos desse curso. O curso de 8 de março vai ser toda segunda e toda quarta-feira às 7h30 da noite, tá? E isso até março, May, junho, até o final de junho. Tá bom? Então, isso é uma oportunidade, porque os workshops de 4 dias são muito legais, mas mais para pessoas que não conseguem fazer esse investimento de tempo de 4 meses. Mas eu sugiro que o curso realmente, bem, você já fez, e você fez vários anos atrás, e como você sabe, tudo muda, né? Então, eu queria agradecer a você. Fala. Não, eu queria que você desse o seu site ou algum local que as pessoas pudessem pegar mais informações depois. Pode ir para Instagram para saber disso, ou entrar diretamente em contato com o Parque Lage, Escola de Artes Visuais, mas está tudo lá no Instagram. Tá bom. Charles Watson. Vou deixar aqui embaixo, depois de salvar a live no IGTV. Vou deixar as informações para vocês olharem. É Charles Watson Projects. Tá. Charles Watson Projects. E eu vou fazer o tagzinho direitinho para vocês. Quem tiver interesse, depois entra em contato, vê as informações na rede social do Charles. E eu vou deixar tudo escritinho aqui depois. Pode continuar, Charles. Não, era só isso. Só falta agradecer a você por me convidar para expor essas ideias um pouquinho. Né? O prazer foi todo meu. Acho que estou super feliz de dividir com você. E muito obrigada. Ok. Muito obrigada. Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite, gente.